Olá a todos, eu sou o Padre Pedro Quintela, do Val da Acor e prior da Igreja de Monte Caparica. A paróquia desfruta de um canal de YouTube que tem servido para transmissões da missa dominical, mas também já fizemos alguns programas sobre a Palavra de Deus, sobre São José, etc. E, portanto, enfim, também ver se podemos dinamizar mais este canal. Desta vez vamos dinamizá-lo em torno da devoção ao Terço da Misericórdia, em torno da Divina Misericórdia, assim como nos foi apresentada à Igreja por Santa Faustina e também, muito e tanto, pela autoridade e pela santidade e pela sabedoria de São João Paulo II. Então, o que vamos ter aqui assim agora neste encontro não é tanto sobre o Terço da Divina Misericórdia, não é tanto sobre Santa Faustina, sobre São João Paulo II, não é tanto sobre os grandes conteúdos da Divina Misericórdia, é fundamentalmente um testemunho de vida. Temos connosco a Constança, que nos vai apresentar muito resumidamente o que é que se trata da devoção à Divina Misericórdia, e depois passará para o propósito deste vídeo, que é fundamentalmente dar-nos o seu testemunho do seu encontro, da graça recebida da Divina Misericórdia. Boa tarde, Constança. Boa tarde a todos. Estamos na quinta-feira da oitava da Páscoa, portanto estamos na quinta-feira depois da Páscoa. Perguntava à Constança se a graça do batismo, que é aquela que nos atualiza em nós a Páscoa de Cristo, se foi batizada em criança. Pronto, então, se calhar antes de começar a responder, queria só agradecer esta oportunidade. Fico muito feliz de estar aqui convosco e sobretudo aqui com a Paróquia do Monte, mas também com todas as pessoas que forem ver. Fico muito feliz de haver esta oportunidade de falarmos da Divina Misericórdia, que realmente é uma faceta tão maravilhosa do amor de Deus e pronto, fico grata. Depois, a resposta à sua pergunta, eu fui batizada com 11 anos, já não era assim pequenina, já era assim um bocadinho maior. Lembro-me que foi um momento que eu durante muitos anos queria muito, não é? Porque, pronto, aquelas coisas dos miúdos, não é? Queria ser amiga de Jesus e queria comungar e queria, pronto, uma série de coisas e, portanto, realmente foi um momento muito ansiado e que veio aos 11 anos na paróquia de Sesimbra do Castelo, junto com os meus colegas do escotismo na altura. Muito bem. Depois foi fiel à fé, foi caminhando na fé? Então, desde pequenina eu sempre senti Jesus a vir ao meu encontro, Deus a vir ao meu encontro. Primeiro porque eu não era batizada e sentia muito esse desejo, uma coisa muito... um desejo interior, uma coisa muito grande, não é? Depois disso, sempre senti, não é, Deus comigo, a acompanhar-me em todos os momentos, em todos os passos. Quer dizer, isto aconteceu não só quando era mais pequenina, mas depois ao longo, no liceu, enfim, em todas as coisas, não é? Tive assim, alguns momentos em que tive assim mais umas, como é que é de dizer? Uns obstáculos, vamos dizer assim, como nós temos todos, não é? Durante o crescimento, e nesses momentos realmente Jesus fez-se ainda mais presente, não é? Momentos em que não tive se calhar as melhores companhias, momentos em que tomei nem sempre as melhores decisões, mas Deus sempre esteve lá para ir buscar a sua ovelha perdida, para pôr sempre no caminho, para ajudar, com toda a paciência, com toda a misericórdia, não é? Portanto, foi assim. Entretanto, e porque é muito relevante aqui também para este testemunho, a Constança faz o liceu e vai para a faculdade para estudar. Medicina. Estuda Medicina onde? Eu estudei Medicina na Faculdade de Medicina de Lisboa, em Santa Maria. Muito bem. Faz o curso, hoje é médica. Sim, pronto. Então eu tirei o curso, depois na altura do curso andava aí como muitas pessoas andaram na altura, não é? Nos grupos de voluntariado, a fazer voluntariado cá em Portugal, mas também fora, todos juntos a fazer coisas, não é? E depois dessa fase da faculdade fui fazer a especialidade para Setúbal, pronto, a especialidade do ano comum para Setúbal, peço desculpa, e depois então a especialidade de Medicina Geral e Familiar para Sesimbra, pronto. Que no fundo era um lugar onde eu tinha, por onde eu tenho muito carinho, não é? E acabei por ir para lá fazer a especialidade. Muito bem. É relevante, para o que vamos depois ouvir de seguida, o facto de Constança ser especialista na área da saúde, ou estar especializada. Pergunto-lhe, agora dando um grande salto, quem é Santa Faustina? Então, Santa Faustina
é uma pessoa realmente excepcional. Pronto. Então, naquela mesma altura, mais ou menos na mesma altura em que, um bocadinho depois lá, em que Nossa Senhora apareceu aos pastorinhos, né? Ali na altura da Primeira, Segunda Grandes Guerras, né? Nossa Senhora aparece aos pastorinhos para, no fundo, avisar a humanidade, assim, olha, vocês estão pelo caminho errado, lá está Jesus e buscar as ovelhinhas perdidas através de Nossa Senhora, não é? Um bocadinho mais tarde, não é? Ali em 1930, já no meio da Segunda Guerra Mundial, Jesus, não é, faz presente a Santa Faustina, que era uma irmã polaca, que desde pequena também sempre sentiu a presença de Jesus e sempre se sentiu chamada, não é? E foi, no fundo, dizer a Santa Faustina, em meio àqueles conflitos tão grandes da altura, que não se esqueçam que eu estou aqui, não se esqueçam que a minha misericórdia existe, que todos se podem voltar para a minha misericórdia independentemente do que tenham feito, não é? Naquela altura de guerra, não é? Podemos pensar, não é? Olha, andavam-se a matar uns aos outros, aquelas coisas todas horrorosas que a gente sabe da guerra, não é? Mas Jesus fez a questão de que ninguém se esquecesse que ele estava ali e estará connosco todos os dias até ao fim dos tempos, não é? Realmente é um... As primeiras aparições são do ano 1924, certo? Eu sou sincero, às vezes essas datas às vezes escapam um bocadinho. Sim, eu sei, eu já li várias coisas, não é? E agora decorar assim os anos... Muito bem, mas então para aqui guarda do tempo, entre 1924 e a Santa Faustina vai morrer no dia 5 de outubro de 1938, estamos nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, como já vai dizer, portanto entre guerras. Pronto, o que é que se passa, portanto, a Santa Faustina recebe revelações de Jesus, e o que é que se passa depois nesse convento escondido em Cracóvia, o que é que vai torná-la muito conhecida? Depois, porque é que ela se vai tornar muito conhecida? Quem é que a vai tornar muito conhecida? Quem é que vai buscar dar visibilidade à Santa Faustina na vida da Igreja? São João Paulo II, pois claro, não é? Depois mais tarde, ou seja, quando Jesus, não é? Falava com Santa Faustina e lhe pedia que desse a conhecer ao mundo a sua misericórdia, não é? Era através de coisas específicas, não é? Era para que houvesse a festa da misericórdia, para que na preparação para a festa da misericórdia, que é no segundo domingo da Páscoa, que vai ser agora, houvesse a novena, que também se adorasse a sua imagem, portanto, que é esta imagem, não é? Com os raios, com o raio branco e o raio vermelho a seguir do seu coração, etc. E associados a estes... vamos dizer, meios de salvação que ele nos propõe, não é? Da sua misericórdia. Pronto, exatamente. Portanto, São João Paulo II, ainda por cima, também sendo polaco, não é? Está um bocadinho mais sensível também, assim como nós estamos mais sensíveis a Fátima, ele também estaria um bocadinho mais sensível a uma patriota sua, não é? E instituiu, não é? A festa da Divina Misericórdia no seu domingo da Páscoa e deu outra dimensão a esta devoção. Pois bem, então há de ser São João Paulo II que há de canonizar a Santa Faustina e ele também que há de introduzir no calendário liturgia da Igreja a festa de Santa Faustina. Um outro passo, onde é que a Constância se cruza com a devoção a Santa Faustina? Então, foi muito engraçado, porque foi mesmo por acaso. Então, por exemplo, a devoção a Santa Faustina, numa igreja ali no Carmo, agora já não tenho presente o nome daquela igreja, através do movimento de Comunhão e Libertação, que estavam a fazer lá uma missa naquele dia. E rezaram o texto da Misericórdia. Eu não fazia ideia de que era o texto da Misericórdia. Pronto, na altura não achei uma coisa especialmente interessante. Pronto, com a sua dolorosa paixão, assim, não estava a perceber bem de onde é que aquilo vinha e tal, mas a pessoa, ou seja, assim, se os meus amigos estão a fazer uma coisa, porque esta coisa é boa, então vamos para a frente, depois logo percebo o que é que isto é. Pronto, e foi um bocadinho neste âmbito. E depois segui, não é? A pessoa depois vai lendo, interessa-se, vai percebendo, depois também... Estamos a falar de... conhecemos há quantos anos? Há quantos anos? Portanto, há uns, sem querer mentir, há uns 20, talvez. 20 anos? Sim, é a partir dessa altura que tem o primeiro contacto com... Foi a primeira vez, sim, foi a primeira vez. E ficou no seu coração? Na altura não ficou especialmente no meu coração, mas ficou uma sementinha, lá está. Porque ainda por cima, quem me levou lá foi uma grande amiga minha, a Cláudia. Lá está, que sempre tivemos caminhámos muito juntas e, portanto, a minha amiga propôs uma coisa daquelas, ficou uma semente, vamos dizer assim, não é? E depois, lá está, depois Jesus vai mandando assim uns sinais pelo caminho, não é?
A pessoa fica com a semente e depois de repente aquela devoção aparece em outras alturas e a pessoa, olha, isto era aquilo que eu ouvi naquele, vamos lá mais um bocadinho. Ou então a pessoa está, agora é o YouTube, não é? Mas surgem coisas, não é? E a pessoa depois vai progredindo e afinal há uma novena disto, vamos rezar a novena, não é? Depois aparece a canção nova tem montes de coisas, vamos rezar com a canção nova, não é? Portanto, isto depois, a pessoa vai crescendo um bocadinho, não é? De fé em fé. E portanto, antes de entrarmos aqui no mérito do seu testemunho, no conteúdo principal, já sabia rezar o Terço da Misericórdia, Não era uma coisa constante a toda a hora, mas pronto, sim, ou seja, não era todos os dias religiosamente, mas sim, várias vezes rezava, umas vezes mais que outras, mas sim. Muito bem, o cristianismo vive do testemunho dos apóstolos, dos apóstolos que testemunharam a ressurreição. Jesus dá o testemunho do Pai antes, os santos dão o testemunho da santidade de Jesus, os apóstolos dão o testemunho da ressurreição, todos nós somos convidados pelo batismo a sermos testemunhas da vida de Cristo connosco. O cristianismo não cresce por argumentação, antes de mais, não cresce por conquista mediática ou por conquista política ou militar. O cristianismo cresce porque aqueles que testemunham e portanto, abraçam a fé. Portanto, aquilo que há de relevante então hoje, particularmente, e o que há de diferente neste vídeo, é ouvimos também então o testemunho da Constança, que tem guardado no seu coração, algumas pessoas mais próximas o conhecem, e então era sobre isso que também queríamos ouvir aqui a Constança. O que é que há então que nos possa contar como testemunho de maneira tão mais singular? Então, o que eu posso contar de um modo mais singular, não é? É que eu se calhar vou depois podem cortar esta parte, mas eu vou só explicar algumas coisas antes, pode ser, não se importam. Então, eu acho que antes de dar testemunho da misericórdia na minha vida, neste momento singular que eu vou contar, tenho que dar testemunho de uma coisa que é maior, não é? A misericórdia é uma coisa maior na minha vida do que só aquele momento. Portanto, desde miúda, não é? Como estávamos a falar há bocado, eu sempre pude testemunhar a grande paciência, a grande misericórdia de Deus connosco, quer através daquilo que Ele fez na minha vida, não é? Porque eu tive vários tropeços e Deus nunca desistiu de mim, nem das pessoas à minha volta que eu visse, pronto. Mas também porque à frente da minha escola, por exemplo, não sei se alguma vez falámos nisto, mas havia as irmãs do Cotelenco, que são as irmãs que cuidam de pessoas deficientes, profundas, etc. E eu era miúda, não percebia muito bem a lógica disto que eu vou dizer a seguir, mas elas explicaram-nos, olha, nós vivemos a Divina Providência. Eu tinha 13 ou 14 anos e assim, isto quer dizer o quê, não é? Quer dizer que tu não podes pedir nada para nós e que nós não podemos pedir nada para nós, mas continuamos aqui a existir porque Deus providencia. Eu acho que este foi, talvez, dos maiores testemunhos da misericórdia que eu tive e até hoje tenho na minha vida. Que todas aquelas miúdas, todas aquelas irmãs, não só aqui em Portugal, mas em todos os países, não é? Todos os dias tinham comida, todos os dias tinham teto, todos os dias tinham cuidados de saúde, todos os dias tinham professores. As pessoas apareciam, não é? Todas se reuniam à volta daquelas pessoas para ajudar. Isto foi realmente... Poder assistir a isto foi um testemunho da misericórdia, uma coisa, para mim inesquecível, que marcou muito o meu percurso. Pronto, como outras coisas, não é? Mas esta realmente foi uma coisa que me marcou bastante. Pronto, depois, no seguimento disto, não é? Aconteceu-me várias coisas, entre as quais agora a última, eu ano passado, por volta mais ou menos desta altura, eu já andava aqui com os problemas de saúde há algum tempo, aos quais não estava a ligar grande coisa, como todos os médicos, não é? Que achamos sempre que não é que acontece sempre aos outros, mas que isto está a ter uma solução e tal. Então, estava aqui com alguns problemas, mas acabou por me ser diagnosticado um cancro. Foi uma notícia que não foi assim muito fácil de encarar, não é? Porque, sobretudo, tenho duas filhas, tenho uma filha neste momento com 17 e a outra tem 10, portanto, na altura com menos um ano. Pronto, eu sou a cuidadora principal, porque o pai neste momento está fora do país e, portanto, ajuda-nos, mas é uma figura que neste momento não está em presença, não é? Por outro lado, na minha família, é uma família já um bocadinho castigada por esta questão dos cancros. Na família da minha mãe já morreu muita gente. A minha avó perdeu, não sei, enquanto esteve viva, 5 ou 6 filhos com cancro. Portanto, isto é uma realidade um bocadinho dramática na minha família. E de repente ver-me eu, em primeira pessoa, a viver isto foi, pois, muito respeito.
Portanto, o que eu inicialmente procurei fazer foi avançar sem contar nada a ninguém. Falei com o meu diretor espiritual, com o Padre Luís, que é impecável, com a minha psicóloga, pronto, para ter ali algum apoio, porque a pessoa sozinha também é um bocadinho, como é que dizer, um bocadinho orgulho pensar que se consegue passar por isto sozinha. Mas avancei sozinha e estava numa de, pronto, ok, vamos fazer a operação, eu digo que é de uma outra coisa qualquer, e depois a operação já passou, fica tudo bem. Pronto, foi assim que eu pensei, foi assim que eu fiz, de acordo com o meu médico e tudo tranquilo. Lá vamos nós, a operação, tudo aquilo mete um bocadinho medo, mas a coisa vai. Quando no dia que fui operada, quando acordei da operação, depois o meu colega veio ter comigo e explicou-me assim, olha, estávamos à espera de encontrar um problema mais localizado, vamos dizer assim, mas na verdade, quando eu abri a barriga, já estava disseminado por todo lado. Por haver dúvidas se seria, se a disseminação seria de algo maligno ou benigno, chamámos um colega da anatomia patológica para fazer um exame microscópico, vamos dizer assim, para fazer essa distinção, não é? No meio da operação, para decidir, não é? O que é que haviam de fazer, não é? Porque uma coisa é tirar uma lesão limitada, a pessoa tira o órgão não? E fica feito, ou tirar uns gangulozinhos à volta e a coisa fica tranquila, não é? Quando se encontra uma coisa mais disseminada, pois a coisa já toma outra escala, exatamente, e portanto está no hospital da Constança, portanto acho que uma carcinomatose, o colega pronto, vai fazer o exame extemporâneo, carcinomatose, para quem não sabe, pronto, é um diagnóstico terminal, não é? Às vezes as pessoas ficam com meses de vida, portanto eu sendo médica sabia perfeitamente o que é que isto significava, não é? Quando ele me disse. E portanto, olha, tirámos-te, enfim, em vez de tirarem tudo que tinham que tirar, tiraram várias outras coisas, e tiraram peritoneu, e tiraram isto, e tiraram, enfim, foi ali uma série de coisas. E portanto, eu de um dia para o outro, de repente vi-me ali na situação de, ok, pronto, eu não ia contar nada a ninguém, mas agora, de repente, estão quimioterapias e radioterapias, e meses ou não de vida, e prognósticos reservados, aquelas coisas, não é? E portanto, como é que eu agora lido com isto, não é? Eu agora lido com isto, pronto. Claro que, pronto, porque até havia a dúvida se seria útil ou não fazer alguma coisa naquele momento. Essa foi a conversa do meu colega comigo, assim, olha, porque haviam lesões, imaginando que a barriga está dividida em dois, vamos lá assim, a partir de um determinado ponto já não vale a pena fazer quimioterapia na rádio, e abaixo desse ponto vale a pena. Ele estava a dizer que eu encontrei ali 2 lesões que estavam acima desse ponto. Eu disse, mas não perdemos nada. Portanto, vamos avançar. Portanto, durante aquele tempo de internamento, não é? No fundo, usei para escolher bem as pessoas com quem ia falar, para me ajudarem a lidar com os meus pais, com as minhas filhas, com tudo, não é? E para organizar as coisas, não é? Portanto, foi isso que eu fiz. O pai das minhas filhas foi a primeira pessoa com quem eu falei, porque ele já sabia, não é? Porque acho que é a pessoa, uma das principais pessoas com quem eu tenho que falar, evidentemente, né? Porque se acontece alguma coisa, tenho que me ajudar e tenho que as ajudar a elas, e foi uma grande companhia nesse sentido. Mas depois ali, pronto, acabei de falar com a minha madrinha, com o meu irmão, não é? Que percebiam bem o drama da minha família e que, pronto, que tinham, pronto, para me ajudarem mais concretamente. Pronto, e lá lhes contei, eles, pronto, lá tiveram a reação deles. Rezámos em conjunto, etc. Lá comecei a falar com as psicólogas das minhas filhas, a explicar a situação, para já começarem a preparar-se para... Eu falei com a médica da minha mãe, assim, olha, comecem uns antidepressivos à minha mãe, sem ela perceber bem porquê, por favor. E ela, não me diga. Pronto, ou seja, começámos a orquestrar a situação, para minorar de alguma forma, se fosse possível, o sofrimento das pessoas à minha volta. Pronto. Feito isto, não é? Eu, entretanto, quer dizer, isto era o que estava a acontecer por fora, mas eu, quer dizer, o que sempre esteve a acontecer durante este tempo todo foi que estive sempre a rezar, não é? Essa é outra característica que eu posso dizer que também é muito, muito minha e do meu pai, lá está, que uma pessoa que sempre me acompanhou muito espiritualmente. Nós gostamos muito de rezar, então é os terços, é o terço da misericórdia, pronto, então rezei, aquilo foram, nem sei, não era terço, era rosários, era tudo, não é?
E lembro-me que pedi ajuda a Beato Carlo Acutis, que pedi ajuda a São João Paulo II, São José Maria Escrivá, sei lá, eu pedi ajuda a toda a gente. Naquela noite, foquei-me mais assim, lembrei-me muito daquela imagem daquela mulher, não é? Que tinha aqueles sangramentos e que queria tocar, não é? Tocar no manto de Jesus, não é? Eu assim, meu Deus, tu no texto disseste que vais-me pedir pelo teu sangue e pela água que saiu no teu coração. Pronto, e então o que aconteceu foi que eu rezei e adormeci com a imagem da Divina Misericórdia na minha barriga, a rezar ao sangue e água, que os rastros do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. E rezei, tipo, tu disseste, faz o que tu me disseste. Foi um bocadinho assim, porque embora compreendesse que Deus tem para nós, que para cada um de nós, um caminho para chegar a Ele, estava-me a custar muito a deixar as minhas filhas sem mim. Eu sei que não sou a coisa mais importante da vida delas, elas têm muita coisa importante em Deus, mas as crianças viverem sem uma mãe, estava-me a custar muito. E a minha mãe passava por tudo aquilo. No outro dia, quando acordei, ao meio da noite... O que se passa, você tem as más notícias pelo seu colega, fica num estado, obviamente, emocionalmente muito alterada e, portanto, entra nessa noite, no primeiro dia em que sabe da informação, entra nessa noite e vive essa... Segunda noite. Na segunda noite, perdão. Sim, fui rezando, ou seja, a primeira noite foi... Não, a primeira noite eu rezei, mas isto já foi na segunda noite. Na segunda noite faz uma noite de vigília em rezar a Divina Misericórdia. Foi de adormecer, sim. Adormecer, muito bem. Depois rezei. Depois, no momento em que acordei, tive uma sensação clara de que estava curada, que estava tudo bem. E eu pronto, assim, meu Deus, eu creio. Eu creio, sim, eu acredito em ti, eu creio. E pronto, e lá fui com aquilo, assim pronto. Depois no outro dia ainda veio o médico ter comigo outra vez, assim, olha, então depois lá falámos sobre os seguros, a quimioterapia, a radioterapia, e era no público, era no privado, e depois o dinheiro já tinha acabado por causa da operação, aquelas coisas práticas, depois a pessoa tem que lidar, não é? Pronto, falámos sobre todas aquelas coisas, e eu sempre a pensar, se calhar nada disto vai ser preciso. Não é? Mas pronto, lá fizemos as coisas todas, fui para a casa dos meus pais recuperar, que era o que estava combinado, porque como tinha sido uma operação grande, precisava ali de algum apoio. Passado 2 dias, depois comecei a ficar com febre, etc. Pronto, assim, o que poderia ter sido assim, alguma complicação, que tinha que ser identificada. Depois acabámos por ir ao hospital novamente, para se perceber que eu estava com febre, não é? E na altura, antes de ir, assim, meu Deus, eu creio que tu me curaste. Mas mais alguém tem que acreditar nisto. Por favor, mandem um sinal ao meu médico. Pronto. Cheguei ao hospital e tal, lá fui ter com o meu colega e tal, tudo bem, não está, não é? E assim, olha, se calhar não te ia dizer isto, mas acabaram de me ligar da anatomia patológica e afinal acham que é tudo benigno. E eu, pronto, obrigada. Obrigada pelo sinal. Foi assim uma cena, pronto. E eu fiquei quieta no meu canto, não disse nada ao meu colega por enquanto. Eu sim, ok. Eu disse, ok, temos que esperar agora mais 2 semanas para ter a certeza disto, etc. E assim foi. Foram mais 2 semanas ali à espera do resultado final, que depois realmente confirmou. Pronto, que eu tinha a lesão inicial, era uma lesão circunscrita, etc., mas que tinha ficado curada. Tinha ficado sem doença. Agora, neste momento, já passou 1 ano, já fiz várias análises, já fiz... já fiz outros exames e tudo se mantém tranquilo, portanto, sem recidiva, graças a Deus. E é este realmente o meu testemunho. Se eu já acreditava na Divina Misericórdia, mais fiquei a acreditar. Muito bem. Bom, os milagres para nós os católicos, os milagres são evidências do poder de Deus e, portanto, os santos fazem milagres porque comungam todo o poder de Deus, não é? Os santos não fazem milagres porque são rivais de Jesus, os santos fazem milagres porque comungam todo o poder de Jesus. A intercessão dos santos é a intercessão de quem está muito perto do poder de Jesus. Tecnicamente, a instituição da Constança
não foi reconhecido por nenhum gabinete internacional, como há em Lourdes. Não houve aqui assim nenhuma operação oficial para declarar que o que aconteceu à Constança é um milagre, mas de facto na vida desta pessoa, e aliás muito preparada para saber a grande dificuldade em que estava envolvida, assim a vida profissional da Constança, sabia bem do que é que lhe estava a acontecer de grande dificuldade, para além dos limites de tudo o que era expectável. Portanto, o que é que acontece é sermos testemunhas do poder do ressuscitado, testemunhas da misericórdia de Deus, e portanto aqui agradecer muito à Constança este testemunho que agora vai ser colocado aqui também no canal da paróquia, e para ver se a obra de misericórdia que aconteceu na Constança nos convida a confiar na misericórdia de Deus por muitos lados e mais lados, e que se cresce o nosso amor à divina misericórdia. Muito obrigado, Constança. Certamente que esse bem tão grande que lhe aconteceu também há de acontecer no testemunho da fé a outros que ouvirem este vídeo. Damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Muito obrigado a todos os que viram este vídeo. Um obrigado particular ao Leandro, que o filmou e produziu e editou. Boas tardes.